Oi, gente, muito boa tarde. Hoje o Multirio na Rua está direto do Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário, aqui bem pertinho das Barcas, rumo a Niterói, esse belíssimo que está aqui. Esse edifício foi inaugurado em 1926 como a primeira sede da Justiça do Rio de Janeiro e Corte de Apelação do então Distrito Federal. Mais tarde, abrigou o Tribunal de Alçada Criminal, o Tribunal de Justiça e o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Em 1998, se tornou sede do Centro Cultural Museu da Justiça, que hoje ganha o nome de Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário, para nos explicar os detalhes históricos desse prédio, que já disse, mas repito, não custa, é belíssimo. Eu convidei o diretor desse espaço, o Sérgio von Sydow. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, muito obrigado assim, pela presença da Multirio aqui e nos recebendo aqui no nosso CCMJ. Obrigado você por ter aberto as portas e aproveito logo para que você comece nos explicando sobre essa sala que nós estamos. Esse aqui é o Salão Histórico do primeiro Tribunal do Júri. Aqui foram julgados os crimes contra a vida, né, durante até 1998. Né? Esse espaço, o nosso prédio, o antigo Palácio da Justiça, ele tem um estilo greco-romano, ele é neoclássico. Né? Aqui, nesses detalhes, a gente pode observar essa obra, que é a Apoteose da Justiça, do pintor André Vento. Naquele detalhe justiniano, né, que foi um imperador romano que consolidou as leis romanas, e a nossa justiça se inspirou nas leis romanas, né, toda a nossa legislação. O senador Cícero também é um detalhe importante, foi um grande orador, e por estarmos no Tribunal do Júri, a oratória é um destaque, é uma habilidade que os advogados, os promotores exercem nesse parlatório. Nós temos a possibilidade de visitarmos o Sim. museu, de estarmos presentes. Me conta um pouquinho sobre o passo a passo, o que o nosso público pode encontrar, ou melhor, encontra aqui. Além dessa bela sala que você já nos explicou. Nós temos a sorte aqui do entorno, nós temos um museu e um centro cultural ao mesmo tempo. Então, nós temos um acervo à disposição da sociedade para pesquisa, atendimento a pesquisadores, que podem conhecer todo o nosso acervo, e temos a agenda cultural conectada a esses acervos. Então, uma pessoa que tem interesse na arquitetura desse prédio, ele vem conhecer a arquitetura e acaba sempre é guiado, né? Conhecendo as visitas. Sim, as nossas visitas, elas passam pelos espaços culturais, todos esses espaços históricos. Aqui é o Salão do Primeiro Tribunal do Júri. Nós temos o pleno, onde Getúlio Vargas promulgou o Código Penal de 1940, com obras de Carlos Oswald também, com bustos e homenagens a juristas e pessoas importantes para a justiça, inclusive o Rui Barbosa, e com muitos detalhes, assim, vitrais de César Formente. Assim, então, existem obras de arte e espaços onde aconteceu a história da justiça. Falando em justiça, falando também nesse espaço daqui, em 1992, foi julgado o caso Daniela Pérez. Eu queria que você relembrasse o nosso público sobre esse fato que marcou a história do Brasil. Sim, aqui foi o julgamento da Daniela Pérez, assim, do caso Daniela Pérez, né, que foi eles foram condenados a 19 anos de prisão, né, o Guilherme de Pádua a 19, a Paula Tomás a 16 anos. E o julgamento ocorreu nesse salão histórico, na época não histórico, na época havia atividade judicial aqui, mas ocorreu neste local. Você falou sobre o museu, sobre as possibilidades diversas de conhecimento aqui. Uma delas é exposição.
Sim, sim. Hoje está acontecendo a exposição Mulheres, a Hora e a Voz, Direitos, Conquistas e Desafios. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Jaqueline Pitangui, uma das grandes responsáveis pela luta feminista no Brasil. Mas, Sérgio, por que trazer essa exposição para cá? Isso é uma pergunta muito importante que você está fazendo. Como nós estamos no salão do primeiro tribunal do júri, a impressão que as pessoas têm é que a justiça ela é sempre punitiva. E a exposição nos traz um outro aspecto, que a justiça ela pode ser acolhedora e ela pode ser protetiva. Então, essa história dos 30 anos da Constituição, em que as mulheres buscaram os seus direitos serem incorporados na Constituição, nos traz, através de visitas mediadas pelo setor educativo, essa noção que as pessoas podem ter uma justiça acolhedora, uma justiça protetiva, uma função que o nosso acervo e nossas atividades de agenda cultural estejam voltadas para educação, para prevenção, para pacificação social e evitar que os crimes cheguem aqui e serem julgados no júri. Como entrar em contato com vocês? Olha, pode ser agendado pelo telefone 3133-2728, como também como ccmj.tjrj.jus.br ou também ccmj.educativo@tjrj.jus.br. Ótimo. A gente está colocando aqui embaixo no Facebook para que você tenha esses contatos com mais facilidade. Sérgio, obrigado. Não, eu que mais uma vez. agradeço e está feito o convite. Venham conhecer o CCMJ, venham conhecer as nossas atividades, que nós temos concertos, espetáculos teatrais, visitas mediadas, visitas teatralizadas. Deixe o CCMJ surpreender você, venha conhecer esse espaço. Obrigado mais uma vez. Está feito o convite. Muito obrigado. Você agora vai ficar com uma peça feita pela Multirio em 2015 sobre Chiquinha Gonzaga. Depois, a gente fez uma campanha, ainda esse ano de 2019, com destaque para a igualdade de gênero. Daqui a pouquinho eu volto direto do Museu da Justiça para falar sobre feminismo. Seu pensamento e suas atitudes fugiam dos padrões da época. Por isso, enfrentou muitos preconceitos. Mas suas composições nunca foram sombrias. Ao contrário, são alegres e contagiantes. Ela nasceu em 17 de outubro de 1847 e, desde criança, mostrou interesse pela música, especialmente pelo piano. Por ordem do pai, casou-se aos 16 anos e teve 3 filhos. Sua dedicação à música desagradava ao marido. Não demorou muito e ela se separou dele, atitude considerada inaceitável na época. Sem o apoio do pai, que a deserdou, saiu de casa levando apenas o filho mais velho. Sustentou-se modestamente como professora de piano e tocando em bailes. Viveu por um tempo com uma antiga paixão com quem teve uma filha. O relacionamento não deu certo e ela acabou se separando novamente. Com muito esforço, superou desafios e, enfim, conseguiu ser reconhecida como compositora, vendendo partituras e trabalhando ativamente para o teatro de revista. Ela tocou diversas vezes na Europa. Compôs a primeira marchinha de carnaval brasileira, O Abre Alas. Considerada a primeira compositora popular do Brasil, foi também a primeira mulher a reger uma orquestra no país. Era abolicionista e republicana. Participou ativamente de movimentos pela libertação dos escravos e pela proclamação da República. Sua ousadia e determinação abriram caminhos para as mulheres na música e na sociedade. Compositora, pianista
e regente brasileira, Francisca Edviges Neves Gonzaga, a nossa Chiquinha Gonzaga. A causa feminina é de todos, em favor da justiça, do respeito e da igualdade de direitos. Uma luta diária, mas com uma data simbólica. Em março, a Multirio presta uma homenagem a todas as mulheres. Uma programação especial para lembrar que todo dia é dia de lutar por uma sociedade mais justa. Estamos de volta aqui direto do Museu da Justiça, agora para falarmos sobre a exposição Mulheres, a Hora e a Voz, Direitos, Conquistas e Desafios. Essa mostra é uma grande chance que você tem de encontrar uma linha do tempo do feminismo, das lutas das mulheres para ter voz no nosso país, para conquistar o voto, a chance de votar. Isso daí só foi acontecer em 1932 e ainda assim com restrições. Podemos ir um pouquinho antes, já na década de 1920, com a professora Berta Lutz, lutando para que mulheres ocupassem também espaço dentro do Colégio Dom Pedro II. Vamos para a década de 1970, quando Ângela Diniz é assassinada em Búzios. Isso daí gera uma grande repercussão nacional, gera também uma frase, quem ama não mata. Nós podemos avançar mais pertinho de nós aqui, com Maria da Penha, a luta de Maria da Penha para que as agressões contra as mulheres fossem punidas. Agora também você está vendo a memória de 4 mulheres que se destacaram na causa feminina e que, claro, tem espaço aqui no debate. Estou falando de Comba Marques Porto, advogada e coordenadora da campanha Mulher e Constituinte. Nós temos Leila Linhares, nós temos também Chuma Schumacher, elas assessoras do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Tem frases, tem pensamentos, tem lutas dessas 3 mulheres e também luta, pensamentos e a possibilidade de você ter o contato com a obra de Jaqueline Pitangui, que está aqui ao meu lado, socióloga, escritora, um dos grandes nomes na luta. Pegou bem o livro aqui, Tadeu? Agora sim, esse livro é de 1981, explica passo a passo o que é o feminismo, uma das grandes responsáveis pela luta das mulheres. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, um prazer estar aqui nessa belíssima exposição. Qual a importância de uma exposição dessa para quem agora está educando? Eu acho fundamental porque a história, ela em geral se escreve a partir do masculino. Há uma visão masculina universal da história, e as mulheres sempre estão na posição da sombra, né? Nós somos pouco conhecidas, pouco retratadas. Entretanto, ao longo da história, nós temos vozes de mulheres que lutaram pelos direitos das mulheres em momentos fundantes, por exemplo, da democracia, dos direitos humanos. Como a Constituição de 88? A Constituição de 88. A Constituição de 88 que ergue o Brasil sobre a matriz dos direitos humanos, e é sobre a matriz dos direitos humanos e dos princípios democráticos que nós construímos uma ideia de nação. E as mulheres que lutaram pela volta da democracia, pela democratização das instituições políticas, contra o Estado violador de direitos humanos, também lutaram pela igualdade de direitos das mulheres, entendendo que não era apenas lutar pela democracia como um conceito abstrato, mas qualificar o conceito de democracia. E, dentro do conceito de democracia, a relação de poder entre homens e mulheres tinha que ser revista. E nós, então, e é um trabalho coletivo, os grandes momentos da história são momentos de lutas coletivas. Há, obviamente, atores e atoras individuais, mas a luta se faz coletivamente. Essa exposição, ela retrata um momento fundante da igualdade de direitos das mulheres e homens no Brasil, que vai estar, então, sedimentado na nossa Constituição de 1988, no âmbito do direito de família, leis e benefícios sociais,
com relação à questão da violência, porque a nossa Constituição inclui uma proposição no sentido de que cabe ao Estado coibir a violência contra a mulher. Nós nos adiantamos às Nações Unidas, que em 1993, na Conferência de Direitos Humanos, vai cunhar essa frase que a violência contra a mulher é uma violação de direitos humanos. Nós, então, com isso, demos um parâmetro legal para a Lei Maria da Penha, que virá décadas depois. Nós também lutamos para que a reprodução humana fosse uma opção e não uma imposição. Então, a nossa Constituição considera também o direito a optar livremente pelo número de filhos e a obrigação do Estado em fornecer meios. Então, é uma Constituição que eu diria fundante de uma igualdade efetiva entre homens e mulheres, e essa exposição, com curadoria da Silvia Monte, essa exposição, ela efetivamente, ela é didática, porque ela abre os nossos olhos. E é possível também atravessar, além da Constituição, personagens fundamentais. Falei de Berta Lutz, mas também os vidros aqui, as janelas, trazem mulheres emblemáticas para as diversas lutas que a Jaqueline já mencionou. Nós temos, num primeiro momento, Simone de Beauvoir, nós temos a própria Maria da Penha, numa segunda janela nós vamos ter a Ruth Cardoso, na terceira daqui já não é possível ver, mas tem outras 6 mulheres também muito importantes na luta. Entretanto, também é importante ressaltar que, apesar de estarmos em 2019, o número de agressão a mulheres não deixa de crescer. Como que nós vamos enfrentar isso? Eu acho que a gente tem que ver essa questão de 2 ângulos. Por um lado, eu sempre tenho muito medo se eu chego a um país e me dizem aqui não há violência contra a mulher, porque a violência continua invisível. Hoje, no Brasil, há transparência, há registros. Nós lutamos por delegacias especializadas, lutamos por juizados especializados, lutamos para que houvesse a visibilidade desse monstro que se escondia entre 4 paredes. Hoje, esse monstro, que é a violência doméstica, a violência de gênero, a agressão, o feminicídio, ele tem uma forma. Isso significa que as mulheres estão rompendo o silêncio. Elas não são mais cúmplices, elas não têm mais vergonha, mais medo, e elas estão denunciando, ainda numa proporção muito baixa, mas estão denunciando. Então, por um lado, a visibilidade da violência é importante porque demonstra que há uma reação. Por outro lado, quando nós falamos desse tipo de violência, e o feminicídio e a violência doméstica, há um peso cultural tremendo aí, o patriarcalismo. O patriarcalismo que, desde o berço, por vias tortas, ou por vias da religião, ou por vias da cultura, ou da educação, vai criando nos homens o sentimento de que eles são, por alguma razão, superiores às mulheres, que, por alguma razão, as mulheres são propriedade deles e que eles têm o direito de agredir essas mulheres. Você sabe que a violência doméstica é considerada e classificada como a violência de repetição. É aquela violência diferente de você se envolveu em uma briga, houve ali uma violência física, acabou. A violência doméstica ela é de repetição porque os homens se imbuem da função de corretores, de educadores, de proprietários daquela mulher. Então, é muito importante também que os homens se descubram como iguais às mulheres, que a diferença biológica não se traduz em desigualdade. Então, há aí um grande desafio a ser feito desde o berço, na criação dos meninos. Jaqueline, de maneira efetiva, como nós, homens, podemos ajudar, contribuir para a luta feminista? Encontrando em vocês mesmos, na sua própria dignidade, na sua própria identidade, na sua trajetória de vida, a sua honra, e não nas mulheres. Obrigado, muito obrigado, sucesso. A exposição fica em cartaz até o dia 31 de maio. Agora você vai ver um episódio da série Personalidades sobre
Berta Lutz, falei tanto dela, está aparecendo agora com mais detalhes para você, bióloga, pioneira na luta pelo voto feminino, e logo em seguida mais uma campanha em homenagem ao mês da mulher. Ambas são produções da Multirio. Elas nasciam para casar, cuidar dos filhos e do lar. Estudar era para poucas e só para passar o tempo. Toda época tem seus costumes, seus padrões e alguém para contestá-los. Nascida em São Paulo em 2 de agosto de 1894, uma bióloga trilhou uma carreira exemplar e lutou incansavelmente pela independência e pelos direitos das mulheres. Formada pela Universidade Francesa Sorbonne, foi na Europa que começou a se interessar pelo movimento feminista. Retornou ao Brasil com um sonho: mudar o quadro de submissão e invisibilidade da mulher no país. Empenhou-se na luta pela aprovação do voto feminino e tornou-se a maior líder na defesa dos direitos políticos da mulher brasileira. Foi a segunda mulher a ocupar um cargo público no Brasil, quando tomou posse como secretária no Museu Nacional. Mas não deixou de se dedicar à biologia, tornando-se uma referência no estudo de anfíbios, especificamente os sapos. Formou-se em Direito pela Universidade do Brasil e assumiu como suplente o cargo de deputada federal entre 1935 e 1937. Representou o Brasil em reuniões e assembleias internacionais pela causa da emancipação política e social feminina. Uma jornada de persistência, determinação e coragem. Berta Lutz, personagem fundamental para a transformação do papel da mulher na sociedade brasileira. Muito bem, estamos de volta aqui, direto do Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário. Agora chegou o momento de nós falarmos com a Valéria de Carvalho. Ela é conselheira do Conselho dos Direitos das Mulheres, CODIM, e também é coordenadora do Comitê de Gênero da Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Seja bem-vinda. Nós assistimos nos 2 primeiros blocos uma grande retrospectiva, não só sobre esse prédio histórico, mas também sobre a exposição trafegando sobre os direitos, as lutas das mulheres, começando lá no começo do século XX, até um pouquinho antes. Por que é importante trazermos alunos para essa exposição? Olha, porque a gente trabalha, né, no Comitê de Gênero, a gente trabalha nessa vertente, né, de prevenção à violência contra as mulheres, de equidade de gênero, de igualdade de gênero. Então, é muito importante que os alunos estejam aqui, assistindo a importância do respeito entre meninos e meninas, né? A gente trabalha muito do 6º ao 9º ano, né? Então, é importante que se tenha esse conhecimento. Como é que trabalha o comitê? Me fala um pouquinho sobre o trabalho. O comitê ele existe desde 2007, é uma resolução. E o que acontece com o trabalho do comitê? Ele tem representatividade, né? Ele trabalha com a vertente de professores, representantes no órgão central e representantes de coordenadorias regionais de educação. Ele é formado por representantes, suplentes, e este ano a gente deu uma inovada, a gente está também com professores da rede, a gente está com 2 professores de CRE trabalhando junto ao comitê, com a representatividade, porque nós entendemos que se fez necessário, né, se faz necessário, que a gente, quem tem é quem está lá na escola, né? Nós estamos aqui, nós estamos no órgão central, mas é muito necessária a presença dos professores lá embaixo, de turma, né? Lá embaixo não, quer dizer, lá em cima, né? Porque são eles que vão saber o que nós precisamos. Presença dos homens no comitê, sim, não? Sim, inclusive este ano nós temos professores representando o comitê, presença do homem, sim.
De que maneira? Participando de que Não, forma? eles participam, dando opinião, satisfazendo. E a gente tem uma das ações que é o carro-chefe do comitê, que é a Mulher Cidadã, que este ano a gente está planejando fazer um concurso de cartazes para os alunos, já baseado na nova lei, que foi do ano passado, do Maria da Penha às escolas. Então, haverá um concurso de cartazes para as 11 CREs, né? A gente ainda está planejando, que é uma ação da Mulher Cidadã, que no ano passado foi realizado com vídeos, que foram os alunos e alunas que fizeram. Os meninos participaram, foram vídeos feitos sobre empoderamento da mulher e sobre o combate à violência contra a mulher. No final, nós fizemos uma ação com a então subsecretária de Política para as Mulheres, com a presidente do CEDIM, que é o Conselho Estadual, com 3 jornalistas, uma delas a Flávia Oliveira, e os alunos foram. Nós assistimos algumas dessas fotos desse encontro. Você está assistindo os vídeos também, né? Não, agora a gente só passou as fotos. Não, pois é, mas no ano passado quem fez a compilação dos vídeos para mim foi a Multirio. Ah, então maravilha, você encontra isso no nosso acervo, multirio.rj.gov.br, não somente esse vídeo, mas muitos outros produzidos pela Multirio estão lá, para nós fecharmos com chave de ouro, temas importantes que você está identificando para discutir com os alunos. Bom, atualmente, né, infelizmente, pelo que a gente tem visto na sociedade, esses casos aí de violência contra a mulher, eu acho que enquanto a gente tiver a educação, a gente terá esperança, porque eu acho que o embasamento é lá que a gente vai ensinar o aluno a ter respeito pela aluna, o menino a ter respeito pela menina, é lá na escola que a gente vai dar o primeiro passo para que as coisas horrorosas que estão acontecendo na nossa sociedade hoje cessem. Não é possível mais que exista, em 2020, 2019, século XXI, essas atrocidades, como a gente tem visto somente neste ano. Centenas de mulheres foram assassinadas no Brasil. Não é possível que a gente continue a ter isso numa sociedade que a gente quer mais justa, digna e com igualdade, e com muito respeito. Muito obrigado pela entrevista, sucesso. Obrigada a vocês. Você pode continuar conectada a Multirio através do nosso Facebook, através do nosso Instagram, através do nosso portal, como eu já disse, o multirio.rj.gov.br, e também tem o Assista Multirio. Portanto, várias oportunidades de nós não nos perdermos no meio do caminho, todo mundo junto. Fechado? Agora você vai ficar com uma marchinha que a turma da Multirio produziu, a Marcha das Minas, que diz o seguinte: não é não, valorizando o respeito às mulheres e a igualdade de gênero. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo Multirio na Rua. Tchau, tchau. Até onde você não entendeu? Se manca, não cara. insiste. Não tô afim.